Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Este é mais um vídeo do quadro Café com Jesus, onde nós sempre trazemos reflexões acerca do Evangelho de Cristo. E no vídeo de hoje nós vamos refletir sobre essa tragédia recente na Califórnia, essa multiplicação dos incêndios ali florestais e a destruição também de toda aquela região, que dizimou casas, gerou também mortes, não só entre pessoas ricas, milionárias, celebridades, mas também entre indivíduos comuns, simples, que aí moram ali naquela região. E nós vamos tentar compreender um pouco das razões para esse acontecimento, assim como outras catástrofes naturais que têm assolado os nossos dias nesse período. E aqui eu quero abordar 3 perspectivas acerca desse evento em particular. A primeira delas, nós devemos ter um cuidado para que, ao analisarmos uma situação, uma tragédia, uma catástrofe, nós não generalizarmos e dizermos que aquilo é apenas o juízo de Deus, porque todas aquelas pessoas ali, elas desagradaram a Deus, estão em pecado, e que o justo ele vai ser sempre protegido do sofrimento e não vai ter nenhuma perda, vão ser só flores para quem crê em Deus aqui na Terra. Isso é uma visão um pouco deturpada das Escrituras, porque a diferença entre quem obedece a Deus e quem não obedece, a diferença entre o justo, o fiel e o ímpio, não é quem prospera mais, mas é justamente quem permanece obediente e fiel a Deus, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Então, você crer em Deus não é uma garantia que você vai ser sempre bem-sucedido, que você não vai adoecer, que sempre Deus vai responder suas orações e que você vai prosperar e que não vai sofrer nada de mal. Não é por aí. Nós vemos justamente que os servos de Deus, ao longo da história de toda a Bíblia e também nos nossos dias, com exemplos práticos, os servos do Senhor, aqueles que foram fiéis, eles também foram provados, testados, mas eles se mantiveram fiéis, mesmo na tribulação. Mesmo diante das prisões, das fogueiras, da destruição e mesmo até diante da morte física, eles não negaram a fé. Então a nossa fé ela tem que estar alicerçada em Deus, independente do que nos aconteça. Por exemplo, se nós tivermos algum prejuízo material, nós não podemos deixar de crer em Deus por conta disso. Se nós orarmos e o Senhor não cumprir o desejo do nosso coração, não curar a nossa enfermidade, não conceder essa prosperidade tão almejada, pelos os motivos mais altos que estão na mente de Deus, nós não devemos enfraquecer a nossa fé por isso, porque o verdadeiro evangelho ele não é sobre uma prosperidade terrena, mas é sobre vida eterna. Então é diferente, o Senhor Jesus deixou claro isso. Então, em Eclesiastes, por exemplo, nós vemos que, aqui Eclesiastes 7,14, Salomão, inspirado por Deus, ele fala: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Também Eclesiastes 2,9, Salomão fala que tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro como ao impuro. Então, em Mateus também o Senhor fala que assim como situações adversas ocorrem tanto ao ímpio quanto ao justo, o Senhor fala que o sol ele desce tanto sobre os bons quanto sobre os ruins, porque o julgamento perfeito de Deus ele ainda não será executado aqui nesta terra. Nós já falamos sobre isso, mas sim no fim das eras, quando todos nós estivermos diante do tribunal de Cristo, como o apóstolo Paulo fala. Então, nem todo aquele que prospera, ele está com Deus, e nem todo aquele que sofre perdas ou está passando por uma provação, uma luta, é porque ele está em pecado ou desagradou a Deus. Então, o primeiro ponto é esse. Eu compreendo que lá na Califórnia
tanto pessoas retas de coração foram afetadas negativamente, quanto soberbos, rebeldes, pessoas que nunca buscaram a Deus também foram afetados. Aqueles que são retos de coração, eles vão permanecer fiéis a Deus apesar das perdas. Os rebeldes, por outro lado, eles terão a oportunidade de se converterem e buscarem também a Deus numa situação dessa negativa, né? A oportunidade de arrependimento, porque o Senhor ele quer salvar a todos, mas muitas das vezes é o ser humano que escolhe o seu próprio caminho. Então nós vemos, a primeira perspectiva é esse cuidado com a generalização. A segunda, aí sim nós podemos dizer que também é o fator do cumprimento das profecias. Nos nossos dias, o Senhor falou tanto no sermão profético, o Senhor Jesus ele falou que os últimos dias seria marcado por grandes eventos catastróficos, tanto de ordem moral, uns matando os outros, o amor que iria se esfriar, a multiplicação da iniquidade, da violência, a falta de fé nas pessoas, assim como também eventos na natureza, né? A destruição dos ecossistemas, causado também muitas das vezes pela própria desobediência e rebeldia do ser humano. Então nós vemos lá em Apocalipse, que é o livro profético, que Apocalipse significa justamente revelação em grego. Não é necessariamente destruição, que as pessoas acabaram atrelando o termo Apocalipse a um evento catastrófico, a destruição do mundo em um único dia, como se fosse assim. Mas todos os elementos que estão ali descritos, eles irão se cumprir, porque o Senhor ele viu os futuros possíveis e ali ele revelou a nós, a sua igreja e a todos aqueles que estiverem atentos, que têm ouvidos para ouvir e discernir. O Senhor revelou acontecimentos que iriam ocorrer nos últimos dias, que precedem o retorno de Cristo para arrebatar, né, a sua igreja, aqueles que anseiam em morar com Deus na eternidade, e também acontecimentos que precedem a instauração do governo do anticristo aqui, que será um líder global, que vai ter uma grande aceitação das pessoas, inclusive das camadas religiosas. Então a gente tem que ter cuidado, nem todo aquele que se diz cristão, verdadeiramente ele é um exemplo, um modelo de servo, né? Ele pode estar falando isso de forma hipócrita, e o anticristo não é alguém que é contra Cristo necessariamente, mas é aquele que vai se colocar no lugar de Cristo e conseguir montar o seu governo de dominação, de autoritarismo. E então, Apocalipse fala, por exemplo, da primeira trombeta, onde 1/3 do verde na terra seria queimado. De forma simbólica, não é que Deus é necessariamente o causador da destruição climática, da natureza, mas aquilo é um sinal de alerta. O Senhor está alertando que isso vai ocorrer. Por quê? Porque os próprios homens, as lideranças, continuarão em rebeldia contra Deus. Eles não querem mudar para, por exemplo, adotarem políticas mais sustentáveis e serem menos gananciosos. Então, isso, infelizmente, é algo que já está predeterminado. Então, o aquecimento global, nós vemos que ele é uma realidade. Nós vemos uma propensão maior a esses eventos climáticos extremos. A chuva, quando vem, ela vem em uma quantidade demasiada. Isso faz com que as ervas e o mato ali que cerca as cidades, eles cresçam muito rapidamente, em uma proporção muito maior do que o previsto, e depois passam-se por ciclos de secas extremas, e que esse material, essas ervas, eles se tornam altamente inflamáveis, porque eles também secam rapidamente. E qualquer centelha de fogo pode gerar esses incêndios florestais. Então nós vemos que cada vez mais
isso está ocorrendo em uma intensidade maior. O Senhor Jesus falou que os dias que antecedem o seu retorno serão como a mulher que está prestes a dar à luz. As dores de parto que são cada vez maiores até que o Senhor de fato se manifeste e venha à luz para restaurar todas as coisas. Mas até que isso aconteça, esses eventos continuarão cada vez mais fortes e gerando prejuízos cada vez maiores. E isso não é necessariamente uma culpa de Deus. Não é que Deus é o causador necessariamente de toda a destruição que nós temos visto em termos de político, econômico, climático, as guerras. Ele não é o causador. Ele alertou a humanidade acerca desses eventos. E nós devemos estar atentos em relação a isso. E por fim, obviamente, quando ocorre uma catástrofe dessa magnitude, nós passamos a refletir sobre a vida, sobre o quão frágeis nós somos, o quão frágil e quão ilusória é essa ideia do enriquecimento a qualquer custo, de viver uma vida sem temor a Deus. Provérbios 1, versículo 1 diz: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então todo aquele que não teme a Deus, ele também está à sua própria sorte. Tudo que lhe ocorrer, seja de mal ou de bom, pode ser consequências dos seus próprios atos. E essas pessoas também, muitas das vezes, passarão por tribulações, os soberbos, os vaidosos, aqueles que já se acham deuses, e os que buscam a fama, a liga em Hollywood, e como se fossem diferentes dos outros seres humanos. Em momentos como esse, e com as outras catástrofes que estão previstas para acontecerem cada vez mais nesse mundo que está passando por esse turbilhão de transformações, principalmente de ordem climática, essas pessoas elas poderão se arrepender a Deus ou não. Elas têm a chance de reconhecerem que de fato o dinheiro não pode salvá-las, assim como na pandemia, que muitos milionários e ricos também morreram. E essa situação também serve de alerta. A palavra diz também em Provérbios 16, versículo 18, que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então todo aquele que acha que é autossuficiente, eu não preciso de Deus, o meu Deus já é o próprio dinheiro, essas pessoas estão também a um passo da queda. Então, uma situação catastrófica como essa também é uma oportunidade para que essas pessoas elas reconheçam a sua fragilidade, reconheçam o seu pecado e que elas também se arrependam de seus atos e entendam que elas não têm o controle da sua própria vida. Quem dirá dos acontecimentos externos que estão vindo sobre o mundo. Então, foi essa a reflexão de hoje, que cada situação que ocorra, nós possamos também analisar através dessas várias lentes, que o Senhor ele é complexo. Não podemos reduzir a explicação de um determinado evento catastrófico como esse a apenas uma pequena visão ali distorcida. Então, são essas três perspectivas. Primeiro, que eventos ruins e bons, eles podem ocorrer tanto a justos quanto a ímpios. Segundo, o cumprimento profético de Deus para os nossos dias, que alertam para o fim dos tempos, onde os homens serão amantes de si mesmos, vaidosos. Por meio disso, não irão prestar atenção no seu ecossistema, não cuidarão do próprio planeta em que vivem. Isso vai gerar essa destruição que nós já temos visto. E por fim, devemos também analisar que um evento como esse, ele é uma oportunidade para que os vaidosos, soberbos, aqueles que estão distantes de Deus, eles também se arrependam de seus maus caminhos e se voltem ao Deus Criador, que é soberano e está no controle de todas as coisas. Se você gostou desse vídeo,
Peço que se inscreva no canal, curta, compartilhe também com seus amigos. Até o próximo vídeo desse quadro. E muito obrigado.